Eu tenho certeza que se você curte cinema, já percebeu que boa parte dos filmes lançados recentemente na categoria terror falavam de forma direta ou indiretamente sobre o nosso corpo humano. A gente teve A Substância, Infinity Pool, Insaciáveis, Juntos, A Meia-Irmã e por aí vai. Todos eles contavam histórias sobre o terror que é viver em um corpo que se transforma, muda, apodrece, morre ou que simplesmente se mantém refém da estética. Mas para a gente iniciar essa conversa, eu preciso introduzir para vocês a estrela principal desse roteiro, que curiosamente transita nos três tópicos que vamos comentar aqui. E estudando suas obras para essa pesquisa, eu sinto que mais pessoas deveriam conhecê-lo para além do cinema, mas como uma forma de entendimento social do momento que vivenciamos hoje. Vamos lá entender por que um senhorzinho de 83 anos está sendo tão referenciado na cultura pop atual. Para quem não sabe sobre o diretor, David Cronenberg é conhecido como o pai do body horror ocidental. Durante 50 anos, ele dedicou a sua vida para escrever sobre essa fusão da carne e a tecnologia, o desconforto e a poesia em torno dessa narrativa. Vemos isso acontecer repetidamente como se fosse um único universo em Scanners, Videodrome, A Mosca, Crash, Existence e na sua última obra, Crimes do Futuro de 2022. Nesse seu último lançamento do cinema, conhecemos um mundo pós-apocalíptico onde a dor praticamente parou de existir. Temos personagens que desenvolvem novos órgãos dentro do corpo e, de forma espontânea, fazem da cirurgia para a remoção desses órgãos uma performance pública. São artistas reconhecidos por expor para aquela sociedade a beleza interna, literalmente interna. A gente está falando aqui de um universo onde a modificação corporal ela vira arte, estética e, dentro da lógica do filme, a nova forma de sentir prazer. E além de tudo isso, a gente tem essa camada social, quem consegue refinar e controlar essa mutação vira artista de culto, e quem sofre a mutação sem dinheiro vira ameaça para a sociedade. E menção honrosa aqui para o cinema oriental também, que fez essa construção de universos body horror tech de uma forma que nos gerou ótimas obras de anime. Ghost in the Shell, por exemplo, pergunta muito antes sobre qualquer debate sobre onde fico eu quando a mente pode ser copiada, hackeada ou transplantada para uma casca sintética. Pergunta essa que, em Neogênesis Evangelion, ela torce um pouco para o lado traumático. A gente tem máquinas que se fundem ao corpo de crianças que precisam pilotar extensões de si mesmas. E dá para citar vários e vários aqui, então tá liberado comentar aí se você lembrar de mais algum. O interessante é que a gente pode notar muitos fios e cabos nessas obras, né? Sempre tem algo conectando o corpo com a máquina, enfim. Só que na nossa realidade, essa fusão, ela não surge de forma física. A gente tem uma interface invisível que a gente sente, mas não tem nada se conectando de fato e gerando esse estranhamento imediato. E aí parece que nada tá acontecendo. Mas calma, que tem um episódio da FK Twigs no Fashion Neuroses com a Bella Freud, que ela explica exatamente isso. A artista ela é perguntada sobre a relação dela com a internet e ela diz que criou um método de 11 etapas que a ajuda a voltar para o presente quando esse vício em tela está muito acentuado, sabe? Por exemplo, quando você tem essa necessidade de pegar o celular no meio de uma conversa. E para essa etapa específica, né, ela criou uma palavra chamada Croning, sim, de Cronenberg. E quando acionada mentalmente, a faz tomar consciência de pelo menos três coisas ao seu redor. Por exemplo, o cheiro, o tato e o calor. E isso a conecta com o corpo novamente, com o presente. Engraçado porque ela pega essa palavra Cronenberg, que, enfim, vocês estão entendendo aqui o peso dele dentro dessa fusão corpo-tecnologia, e revira essa palavra para que não seja de fato uma fusão, mas sim uma separação dessas duas identidades. E aí surge a palavra Croning, né, que reforça como a gente precisa fazer essa manutenção constante e esses acordos com a tecnologia para a gente não desconectar o nosso corpo da vida real. E tudo isso já não é ficção científica, é o que a gente está vivendo agora. E um dos lugares onde, para mim, essa questão do corpo se torna tão evidente
E, lógico, para fazer sentido também com a nossa conversa sobre cinema aqui, é em Hollywood. Então a gente está enxergando um movimento no qual a gente não fala apenas sobre magreza, a gente fala sobre a magreza extrema agora. Porque olha só, o corpo que foi vendido como normal já pode ser resultado de clínica de bairro. Aí na sua esquina mesmo é só ir lá, pegar a caneta na geladeira e tá pronto o sorvetinho. Essa imagética criada para diferenciar classes e permitir acessos está servido na mesa, barateou, virou replicável, ficou acessível, sabe? E quando algo fica acessível, ele para de funcionar como status. Então, o que resta, né, para essa diferenciação? Resta o bizarro, o chocante, essa modificação corporal que não quer deixar de parecer tudo isso mesmo que você está vendo. É desconfortável. E aí a gente se pergunta por que que alguém faria isso com o próprio corpo, com a própria pele, com o próprio rosto? Porque eles podem e você não, ainda. Esse ainda que eu falo me puxa para uma questão muito particular minha, que é que eu acho que a gente não está muito longe da arte encontrar novamente a modificação corporal como linguagem central. Os povos indígenas, eles já faziam isso para demarcar território, casta, pertencimento dentro da própria aldeia, onde eles se diferenciavam esteticamente de outros povos. E antes de existir a tela, a fotografia, o avatar, o corpo ele já era uma superfície de comunicação. A gente sempre marcou, perfurou, pintou, alongou, transformou e utilizou o próprio corpo para dizer onde pertencemos e o que queremos comunicar para o mundo. E para não confundir muitas coisas também, a pergunta que eu faço é: o que acontece quando uma linguagem que historicamente serviu para a gente expressar quem somos de forma autêntica passa a ser associada e moldada pelo medo de não sermos aceitos pelo que somos? E aí que a gente entra numa camada mais pop conceitual, que inclusive inspirou os tópicos desse vídeo, que é o Music Fashion Film, onde a Charlie ela tenta ser imortal através da própria obra. Depois de Bratz, ela virou essa party girl e uma era inteira reduziu a personalidade dela em alguns signos reconhecíveis, enquanto o corpo por trás pagava a conta. A gente se vê construindo uma narrativa que expressa a frustração do artista à frente de uma indústria que insiste em dizer que a sua obra acabou quando o hype esfria. E talvez seja justamente aqui que a relação entre corpo e arte fique mais interessante. Quando a própria identidade do artista se incorpora na matéria-prima da obra, onde termina a pessoa e começa o personagem? E o que fica de fato depois que se entrega parte de si na própria arte? Essa busca incansável pela imortalidade da carne, pela glória, e no meio de tudo isso, o corpo paga pelo seu excesso. Se ela parasse, o algoritmo deixava de entregá-la, e isso não podia acontecer. A obra ela precisa continuar viva, mas quem continua performando para mantê-la viva é o corpo. E aí temos na última faixa o seu único feat que chocou todo mundo que esperava um cantor ou uma cantora, ninguém mais, ninguém menos que David Cronenberg, dizendo que a obra em si pode durar para sempre, mas ninguém vive para sempre. E Cronenberg ressurge no mainstream porque toda a pesquisa da sua obra, que foi muito criticada inicialmente, é basicamente o nosso sistema de configuração atual. No meio dessa virtualização de tudo, o corpo segue sendo a nossa única realidade. E pode parecer óbvio falando aqui, mas não é. A gente vê no exemplo da FK Twigs que a gente precisa sim estar vigilante com os nossos vícios, porque isso nos tira tempo e qualidade de vida no nosso presente. E o que está mudando agora não é essa vontade de modificar o próprio corpo, mas a quantidade de significado que a gente dá dentro dessa modificação. A carne ela é finita, a tecnologia ela vai continuar avançando e os nossos corpos vão continuar sendo modificados e performados. É justamente por saber que a gente vai desaparecer que a gente insiste em deixar alguma coisa para trás. Uma pintura rupestre é isso, a tatuagem, a fotografia, música, filme, a moda, enfim. A arte nunca foi sobre criar algo eterno, mas negociar com a nossa própria finitude. Toda essa mescla com a tecnologia é provocação sobre essa simbiose. Mas também nos lembra que enquanto existir alguém para olhar, ouvir, tocar ou lembrar, alguma parte de nós ainda estará dizendo: eu não vivo para sempre, mas a minha obra sim. E eu existi nesse corpo que foi ferramenta para essa materialização.
É isso, até o próximo vídeo e eu espero que tenha feito sentido essa conversa de doido aqui. Continue fazendo arte, cuidando do corpo de vocês e que os corpos descendentes e pobres continuem mais ainda, porque isso não pode ser direito de uma classe só. Marquem a existência de vocês. Criem! Tchau!